Boa noite, gente. Sou o professor Cícero, tá? Essa aula é destinada aos alunos do terceiro ano da Escola Presbiteriana João Calvino. Eu prometi no último vídeo trazer uma aula sobre briófitas, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas nessa aula, tá? Eu espero estar encontrando vocês todos com saúde, com seus familiares bem, né? Livres dessa doença que está assolando aí nosso país e o mundo. Eu espero estar encontrando vocês todos bem, com seus familiares bem também. Bom, vamos iniciar, tá? Briófitas, pessoal, como a gente já falou um pouquinho lá nos vídeos anteriores, é o primeiro grupo vegetal, né, na linhagem evolutiva dos vegetais, né? Eles são descendentes diretos das algas do reino protista. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho na frente, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre evolução também, que nós já falamos um pouco sobre isso nos vídeos anteriores. Os vegetais têm as algas como seus ancestrais, tá? Que as algas do reino protista, elas são exclusivamente marinhas, aliás, aquáticas, melhor, né? Aquáticas, e são elas que sofrem algum processo evolutivo, e aí nós não vamos abordar quais são esses processos aqui nessa aula, porque senão ela vai ficar muito grande, mas elas sofrem alguns processos de adaptação, mutação e evolução, e alguns grupos dessas algas do reino protista acabam ganhando características e ocupando as regiões terrestres próximas de ambientes aquáticos, né? Tá? É tanto que você vai ver mais na frente, uma das características das briófitas é sempre estar perto, próximo a ambientes aquáticos, tá? Elas não conseguem sobreviver longe de umidade grande. Tá? Outra evolução ocorrida para a formação dos vegetais é a formação de tecidos verdadeiros, tá? No caso das briófitas, cauloides, filóides, rizoides e estruturas reprodutivas, coisas que as algas protistas não possuem, tá? As algas protistas não têm tecido verdadeiro, já os vegetais sim. No caso das briófitas, cauloides representaria, vamos dizer assim, se aproximaria do caule, né, de gimnospermas, angiospermas e pteridófitas. Os filóides representaria aproximadamente as folhas, e os rizoides representaria aproximadamente as raízes nas plantas a partir de pteridófitas, tá? Bom, outra coisa que aconteceu para que algas se tornassem vegetais foram as alterações químicas para evitar a perca excessiva de água. Já que elas não estariam mais na água, então elas teriam que ter algum mecanismo de retenção desse líquido para não desidratar. Então acabou se desenvolvendo a cutícula, que é uma espécie de tecido impermeável que impede as plantas de perderem água para o ambiente desidratar, tá bom? E outra coisa importante na evolução dos vegetais é que eles encontraram no ambiente terrestre mais luz e gás carbônico e solo rico para fazer fotossíntese. Então elas obtiveram tudo o que elas mais precisam. É tipo tu estar com muita fome e de repente alguém te ofereceu um banquete dos seus sonhos. Então por que você iria sair dali? Se ele está te oferecendo tudo que tu precisa, tu não vai para outro lugar nunca. Então foi o que aconteceu. Esse grupo de algas que ganhou a Terra acabou encontrando na face sólida do planeta, né, onde as rochas, o rochoso, a parte terrestre, tudo que ela precisaria, que é o que? Luz, gás carbônico e sais minerais disponíveis abundantemente no solo, tá? Aqui a gente tem um cladogramazinho que mostra isso.
tá? Alga verde ancestral. Então aqui você pode verificar. Deixa eu só ver se eu consigo fazer. Deixa eu voltar aqui. Calma aí, galerinha. Deixa eu voltar. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Já tá o pincel aqui. Por que que ele não tá aparecendo? Bom, vamos continuar. Não apareceu. Deixa eu ver se eu consigo agora. Aqui, ó. Opa, consegui. Tá vendo? Então aí a gente tem a alga ancestral. Depois o próximo grupo a surgir as briófitas, que são os musgos, tá? Depois pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o grupo mais abundante do planeta. Tudo bem? Deixa eu ver. Opa, graças a Deus consegui. A gente vai continuar, certo? Continuando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características desse reino. Nunca é demais a gente falar isso, tá? A gente já falou em outros vídeos e vamos retomar aqui também. Então, todos os indivíduos do reino Plantae, eles são eucariontes, ou seja, não possuem carioteca. Né? Seres eucariontes possuem carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo. Todos os organismos desse reino são pluricelulares, ou seja, são pluri ou multicelulares, formados por mais de uma célula, tá? São autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, tá? Realizam reprodução, no caso das briófitas, com alternância de gerações. A gente vai entender isso quando eu falar sobre o ciclo reprodutivo das briófitas, daí vocês vão entender o que eu estou falando, tá? O que é isso, alternância de gerações. Suas células possuem uma organela específica que só os vegetais vão possuir, que é o vacúolo. E a responsabilidade do vacúolo é reter a água. Tá? Então a maior parte da água do vegetal eu vou encontrar dentro dessa organela presente nas células vegetais. Também possui plastos. O que são plastos? Plastos são estruturas que vão ajudar a planta a fazer fotossíntese. O plasto mais conhecido, mais famoso, vamos dizer assim, é o cloroplasto, né? Que tem a coloração verde porque ele possui clorofila, né? E ajuda a planta no processo de fotossíntese. Certo? Outra coisa importante também, que a gente vai encontrar somente nos vegetais, somente no reino Plantae, é a parede celular de celulose. Tá? A gente vai encontrar parede celular em outros organismos. Tá? Então, se você ouvir assim, por exemplo, reino Plantae, uma das características específicas do reino é parede celular. Bom, outro grupo de seres vivos também possui parede celular como bactérias, mas não de celulose. Tá? É outro material que compõe. No caso dos vegetais, a parede celular é de celulose. Então a exclusividade nisso é só essa, que a parede celular é de celulose. Não só parede celular é a exclusividade do grupo. Por quê? Porque parede celular eu vou encontrar em outro grupo chamado de Monera. O reino Monera tem parede celular, as bactérias possuem também, mas não de celulose. Celulose eu só vou encontrar formando parede celular no reino Plantae. Tá? Bom, esse grupo chamado reino Plantae tem 4 subdivisões. Ele é formado por 4 grupos. Briófitas, que é o que a gente vai falar agora. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas a gente vai falar em outros vídeos subsequentes. Tá? Aqui eu coloquei uma figurazinha que eu achei bacana, bonitinha, que é o do IP roxo, né? Uma figura muito bonita, pelo menos na minha humilde opinião. Tá? Bom, vamos falar agora adentrando no reino
Plantae no grupo das briófitas propriamente dito. Esse grupo, pessoal, ele tem alguns filos, tá? Alguns filos. O filo briófita, que são as hepáticas, aí tá a figura, tá? Aí tá a figura, deixa eu voltar aqui que passou sem querer. Volta. Então, ó, aqui, tá vendo o vermelhinho? Aí eu tenho um grupo, eu tenho as briófitas, tá? O filo briófita, certo? Guarde isso aí. Tem grupo briófitas. Dentro desse grupo de briófitas eu tenho um filo chamado briófita, certo? E o filo briófita, a gente vai falar sobre as características dele daqui a pouquinho, mas ele tem essa característica específica aqui, ó, como se fossem essas anteninhas, tá? Só eles vão possuir, somente esse filo briófita vai possuir. Mas não confunda com o grupo briófita. Grupo briófita tem musgos, que é o filo briófita, hepáticas, que é o filo hepatófita, e o filo antocerófita, que são os antóceros. Então tá vendo aqui o que eu circulei de vermelho? Essas aí são as briófitas do filo briófita. Aqui, ó, embaixo eu tenho os antóceros. Os antóceros são briófitas do filo antocerófita. E aqui, ó, onde eu estou circulando novamente, são outro tipo de briófita chamado filo hepática. Então, vou repetir, para não haver confusão. Grupo briófita, que é um tipo de vegetal, ele tem dentro desse grupo 3 filos mais importantes. O filo briófita, que são os musgos, filo hepatófita, que são as hepáticas, e o filo antocerófita, que são os antóceros. Certo? Aí tá aqui do lado as figurinhas. A primeira acima é uma briófita, filo briófita, certo? A do meio é uma briófita do filo antocerófita. E lá embaixo eu tenho uma briófita do filo hepatófita. Perfeito? Guarde isso aí para não haver confusão. Todas elas são briófitas, certo? Mas eu tenho aqui a primeira acima, uma briófita do filo briófita. Depois eu tenho uma briófita do filo antocerófita. E a última, uma briófita do filo hepatófita, que é uma hepática. Perfeito? É importante que vocês saibam disso aí, tá? Bom, dito sobre os filos, é importante dizer que as briófitas, espera aí que eu tenho que apagar isso aqui que eu não consegui. Só um momentinho, galerinha. Deu errado aqui, mas eu vou voltar. Vamos chegar lá. Bom, dito sobre os filos, é importante dizer que as briófitas, seja do filo briófita, seja do filo hepatófita, seja do filo antocerófita, são compostos de rizoide, cauloide e filoide, certo? Essas estruturas, elas representariam, se eu comparasse com outros vegetais, se eu pegasse uma briófita e comparasse com uma angiosperma, por exemplo, uma mangueira, o rizoide desempenharia o papel de raiz, tá? Ou seja, estaria ligado diretamente ao solo. O cauloide desempenharia o papel do caule.
E o filóide desempenharia o papel das folhas, tá? Nas briófitas, eu não encontro vasos condutores, e a gente vai falar sobre vasos condutores mais para frente, tá? Ou seja, elas são avasculares. Todo vegetal, aliás, só tem as briófitas, tá? Que são avasculares. Todas as outras, todos os outros grupos de plantas são vasculares, tem vaso condutor. São de pequeno porte. Por que são de pequeno porte? Elas são de pequeno porte, pessoal, porque não tem como elas ser de grande porte pela forma como ela nutre suas células. Elas não têm vasos condutores, que é o xilema e o floema, tá? Plantas de grande porte, elas têm esses vasos condutores. Para que servem esses vasos condutores? Os vasos condutores servem de levar da raiz até as folhas sais minerais, água, tá? Como as briófitas não possuem isso, elas vão fazer um mecanismo que a gente chama de difusão, que é o quê? Uma célula se enche de água, a que está mais próxima do solo, lá no rizoide, vai coletar essa água, se infla de água, passa para a próxima célula que está mais pobre em água. Tá? É um processo de transporte de substância, isso aqui você estudou um pouquinho lá no primeiro ano, né? Que é um tipo de transporte de substância, neste caso transporte de água, osmose, mas não é o caso, porque essa água está trazendo sais minerais, então é soluto, não solvente, tá? Então ela vai, é como se fosse um trabalhinho de formiguinha, uma célula passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, até chegar no filóide para produzir glicose através do processo de fotossíntese. Então não tem como ela ser grande, porque imagina uma samaúma com 60 metros de altura, sem vaso condutor. Como é que essa água que sai lá da raiz vai chegar a célula lá na folha? Demoraria muito tempo, demandaria muita queima de energia, então o vegetal não ficaria grande. Tá? Um dos motivos pelos quais as briófitas são de pequeno porte é pela falta de vasos condutores. Tá? Elas vivem em ambientes úmidos e sombreados, por quê? Porque precisa dessa umidade para sua reprodução. E sombreado por quê? Porque se chegar a luz lá, o solzão quentura vai evaporar toda a água, então necessariamente a umidade só existe em ambientes sombreados, tá? Umidade que sirva, claro, para a planta, porque umidade existe em qualquer lugar, tá, gente? A reprodução depende da água, então por isso que elas vão estar sempre próximas à água em ambientes úmidos. Gametófito é a fase duradoura da reprodução, tá? Guarde isso. O que é gametófito, professor? A gente vai falar já já quando estivermos falando sobre o ciclo reprodutivo, certo? Continuando. A reprodução das briófitas pode ser assexuada e sexuada, tá? A gente vai iniciar com a reprodução assexuada, tá? Que acontece através de propágulos. Propágulos. O que é propágulo, professor? Vou já lhe mostrar aqui com a minha tecnologia de ponta. Tá vendo isso aqui, ó? Essa estruturazinha aqui que eu tô circulando. Isto é um propágulo, tá? Que são formados por células que se desprendem. Aí, ó, o propágulo está sendo produzido dentro do conceptáculo. Tá me acompanhando aqui? Eu estou desenhando outro círculozinho aqui, ó. Tá? Isso é um propágulo e ele se forma dentro do conceptáculo, certo? Dentro do conceptáculo eu vou encontrar o propágulo, como eu acabei de falar. Os propágulos estão sendo produzidos dentro do conceptáculo. Este conceptáculo, na reprodução assexuada, ele vai se desprender do filóide, que é a espécie de folha da briófita. Então, este conceptáculo, que eu estou circulando novamente aqui, ó, ele vai se desprender
e cair no solo, liberando, por consequência, o propágulo. E este propágulo é o responsável por originar um novo organismo, uma nova briófita, certo? Ou seja, a próxima briófita, o próximo indivíduo a surgir, ele será idêntico a esta primeira planta aqui, porque não houve troca de gametas, tá? Então, reprodução assexuada acontece dessa forma nas briófitas. Perfeito? Continuando, a gente vai falar. Por que não passou? Vamos falar sobre a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, gente, é importante dizer que acontece alternância de gerações. E você vai entender o que é alternância de gerações ao final da explicação. Certo? Então veja bem. Essa reprodução assexuada, também conhecida como reprodução com alternância de gerações ou reprodução com ciclo haplodiplobionte. Palavra extremamente esquisita, né? Principalmente para quem nunca estudou reprodução de briófita. Por que haplodiplobionte? Porque ela tem uma fase haploide, onde sua célula gameta tem metade do material genético original, e uma fase diploide, que sua célula tem a mesma quantidade de material genético, seu gameta, vamos dizer assim, a sua célula reprodutora vai ter a quantidade normal de uma célula diploide. Se eu te trouxesse isso aqui para nosso caso, que é talvez você se sinta melhor, entenda melhor eu falando isso. Se eu trouxesse essa alternância de geração, esse ciclo haplodiplobionte para nós, é como se nós nos reproduzíssemos de duas formas diferentes, tá? Alternando gerações. Eu, Cícero, teria uma fase da minha reprodução onde eu liberaria meus gametas haploides, ou seja, as células que eu liberaria teria metade de cromossomos de uma célula normal minha, por exemplo. As células que a gente chama de células somáticas, elas têm 46 cromossomos. A gamética tem 23, a metade. Não é isso? Então, no período onde eu estaria me reproduzindo de forma haploide, essas célulazinhas teriam a metade de cromossomos do normal, né? Que a gente possui, como o meu gameta é normalmente. E depois eu liberava outro tipo de célula, só que essa célula não seria mais haploide, seria diploide. Tá? E aí eu teria esses dois tipos de ciclos reprodutivos, onde eu liberaria gameta com 23 cromossomos e depois eu liberaria outra estrutura reprodutiva com 46 cromossomos. Por isso o nome do ciclo também é ciclo haplodiplobionte, porque tem uma parte haploide e uma parte diploide. Tá? Ela alterna uma fase sexuada, onde os gametas serão liberados pelo gametófito, tá? E outra fase assexuada, tá? Que a estrutura reprodutora liberará o esporófito, né? A estrutura reprodutora, no caso, que liberaria o esporófito é a cápsula. Já já a gente vai partir para a figurinha aí. E aí eu já falei isso, que o gametófito é a fase duradoura. Então vamos aqui para a figura? Vamos aqui para a figura. Ó, tá vendo aqui onde eu vou circular agora? Gametófito é essa parte verde, tá, pessoal? Onde eu vou encontrar filoide, cauloide, rizoide. Perfeito? Essa fase é a fase duradoura, ou seja, a maior parte da vida da briófita, ela vai possuir essas estruturas, essa estrutura chamada gametófito.
Somente em algum momento de sua fase reprodutiva ela vai desenvolver o esporófito. O esporófito é constituído de haste, esporos, que serão liberados pela cápsula. Ok? Tudo bem? Certo? Então, por isso que ela alterna gerações. A gente vai já falar sobre isso. Eu acho que será no próximo slide. Tá aqui o ciclo de reprodução delas, tá? Ó, vamos começar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho... Espera aí que eu vou pegar a canetinha aqui. Ó. Tem o gametófito feminino. Deixa eu ajustar melhor aqui. Tem o gametófito feminino. Tem o gametófito masculino. Certo? O gametófito masculino, ele vai produzir gameta, chamado anterídeo. E esses anterídeos fecundarão o gametófito feminino, mais precisamente onde? Aqui, ó, a oosfera. Nesse estágio da reprodução, pessoal, eu não tenho formação de esporos. Então percebe, ó, tá vendo aqui? Onde eu estou circulando de novo, não tem esporos. Então eu só tenho o gametófito produzindo gameta. E esse gameta fecundando a oosfera da briófita com oosfera, né? A briófita, vamos dizer assim, feminina. A partir da fecundação da oosfera pelo anterídeo, aí sim, né? Ele vai originar o esporófito. Então percebe que o primeiro ciclo de reprodução não tem esporos nem esporófito. Por isso que a gente chama de alternância de gerações. Certo? Aí sim, depois que forma o esporófito, que a cápsula amadurece, aí sim eu vou ter a liberação desses esporos no ambiente e eles originarão novos gametófitos. Perfeito? Então isso é o ciclo haplodiplobionte, chamado também de alternância de gerações, que é a reprodução sexuada nas briófitas. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido isso aí. Espero ter sido claro. Bem, a importância das briófitas. Elas são extremamente importantes, principalmente na sucessão ecológica, né? Que no nosso plano de aula, no nosso plano de curso, a gente ia falar sobre isso aqui mais na frente. E aí vocês vão entender que essas briófitas são os organismos precursores, né? É a fase inicial de uma sucessão ecológica, onde eles serão os primeiros organismos a habitar um ambiente perturbado que sofreu algum tipo de alteração, seja por ação humana, seja por ação natural. E elas vão colonizar, num primeiro momento, esse ambiente perturbado, para depois chegar outros organismos e esse ambiente já está meio que preparado para eles, tá? Também são bioindicadores, ou seja, onde há briófitas, isso também significa dizer que o solo e todo o ecossistema ali está saudável. E também está sendo muito utilizado na decoração, né? Principalmente também com aquários. Às vezes você gosta de aquários, quer criar um peixinho, e aí você acaba colocando também essas plantas para ornamentar, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de dizer, eu gostaria muito que vocês tenham compreendido, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Vamos voltar daqui a alguns dias com a aula sobre Pteridófitos, que é o grupo subsequente, né? E eu espero que a gente volte logo para a sala de aula, tá? Eu tenho muita saudade da escola,
e de vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.